Bom, olá a todos, sejam muito bem-vindos a essa que é a segunda live aqui para nossa, a primeira live na verdade, nosso aquecimento para semana tatame lotado, tá certo? Eu sou o Carlos Primo, fundador da C2 Profit, e nessa semana aí de aquecimento a gente vai mostrar exatamente como que pessoas comuns como você aí, professores de artes marciais, professor de Krav Maga, tá certo? Conseguiram lotar os seus tatames, aí a gente vai entender a história de vocês. Então, nessa semana de aquecimento, da Semana Tatame Lotado, a gente está divulgando o evento que vai acontecer no dia 29 de julho, então já marca na sua agenda aí, porque vão ser 3 aulas grátis onde a gente vai abrir a caixa preta das coisas que já estão validadas no campo de batalha para poder lotar seu tatame. Então, o meu objetivo aqui é te mostrar que é possível sim você ter faturamento, ter lucro e substituir trabalho burro por trabalho duro, né? Na sua jornada. Então, eu vou mostrar como é que alguns alunos fizeram isso e hoje eu vou mostrar como é que um cliente fez. O Nery, ele é muito meu amigo, tá, pessoal? Professor de Krav Maga também, e já trabalha com a gente aqui há alguns anos, tá? E eu vou convidar ele aqui para poder entrar, para que ele possa se apresentar e entender como é que foi a jornada dele, tá certo? Vamos ver se vai dar certo agora. Eu vou convidar. Fui agora, hein? Agora foi, vamos ver? Será que ele vai aceitar? Hum, Agora foi. Agora foi, Fala, tudo bem? tudo certo, Rodrigo, tudo certo, meu jovem. Ó, balançou de novo aqui, minha esposa vai me matar. Então, vou pedir para que você se apresente, diga quem você é, sua jornada aí, cara. Obrigado por aceitar o convite. Nada, é sempre um prazer aí poder contribuir. Eu me chamo Rodrigo Neri, eu sou faixa preta de Krav Maga. Eu pratico Krav Maga desde o ano de 2003 e eu tenho a minha própria academia desde 2011, que foi quando eu comecei a dar aula, né? Eu peguei minha faixa preta em 2022, mas já venho dando aula desde a faixa verde, né? Quando eu me formei lá no finalzinho de 2010, aí em 2011 eu comecei a dar aula. Pô, muito bom, cara. Caramba, de 2011 pra cá passou uns bons bocados. Você chegou quando só tinha mato, né? É, eu tô ficando velho. Tô ficando velho. Todos nós, todos nós. Mas, cara, que legal essa jornada, tá? Assim, eu te conheço há bastante tempo, mas eu queria que você compartilhasse um pouco de como é que foi a sua jornada como professor mesmo, tá? Do início até o momento em que você começou a trabalhar comigo. Antes de trabalhar comigo, eu queria entender quem é o Rodrigo lá de trás, como é que você treinava, como é que você divulgava o seu trabalho também. Lembrando aqui que é sempre importante a gente falar do ponto de vista do marketing, Tá tá? bom. Bom, de forma muito resumida, eu comecei a treinar contrariado. Eu comecei a treinar obrigado pelo meu pai. O meu irmão começou a treinar antes de todo mundo porque ele estava sofrendo bullying na escola. E pouco tempo depois que meu irmão tinha começado a treinar, ia acontecer aqui a inauguração do Centro de Krav Maga de Brasília, né? E o mestre Kobe estaria presente. E meu irmão convidou a família inteira e meu pai foi lá também, né? E quando meu pai viu a aula, ao final da aula, ele falou: Você vai fazer isso? Aí eu falei: Não quero fazer. A aula foi muito legal aí, gostei, mas eu não quero fazer. E meu pai falou: Ó, na época eu tinha 14 anos, né? Ele falou: Da mesma época, da mesma forma que você não escolhe se vai para a escola ou não, se você não, que você não escolhe se vai tomar banho ou não, se você vai fazer isso bebê ou não, você também não vai escolher. Você vai fazer Krav Maga, então eu vou fazer com você. Aí eu falei: Tá bom. Aí a gente começou junto. Meu irmão tava quase pegando a faixa amarela, né? E aí, cara, era muito torturante para mim estar ali, eu não queria estar ali, eu detestava as aulas, para te falar a verdade. Só que pouco tempo depois, eu estava vendo meu irmão treinar para o exame e eu vi o quanto que meu irmão era bom, né? Eu falei, caramba, será que um dia eu consigo ser igual a ele? E hoje eu tenho a plena convicção de que eu jamais seria igual a ele se eu tivesse continuado. Mas junto disso eu também eu vi a paixão e o entusiasmo que a minha professora também dava aula na época, né? Então, juntou ali a admiração pelo talento do meu irmão com a vontade da minha professora, pela paixão que ela tinha por dar aula. E aí, depois de 3 meses treinando, eu já tinha certeza que um dia eu alcançaria a faixa preta, que eu teria uma academia, que eu teria, enfim, eu tinha alguns sonhos que eu tinha na minha cabeça e hoje eu realizei quase todos. A única coisa que eu não consegui realizar ainda foi ter uma academia sem pilastras. As pilastras eu não consigo remover da minha academia porque senão o prédio cai. Mas eu comecei, sobre o início da minha trajetória, cara, eu comecei dando aula no hospital, para você ter ideia. Um hospital aqui de Brasília que estava com o último andar ali, tinha uma sala um pouco ociosa, e eu comecei dando aula ali.
eu dividia meu tatame com o centro de reabilitação cardíaca do hospital. Então, quando eu não tinha as aulas, tinha uma galera lá cuidando do coração e tal, fazendo um trabalho preventivo ali. E eu comecei ali. Aí depois o hospital me cedeu um local no subsolo do hospital também. Só que eu fiquei ali por um ano, pouco tempo depois, eu achei um lugar um pouco melhor para dar aula, não era num hospital, era no topo de um prédio, aqui perto da minha casa, também perto de onde eu estou, inclusive. E assim, quando eu entrei lá, o proprietário falou assim, ó, o prédio pode passar por reforma a qualquer hora e quando acontecer a reforma, vai ter que todo mundo ir embora. E os lojistas do lado ali conversaram sobre essa obra, né? Falaram, cara, essa obra tá para acontecer há uns 10 anos, então ela não deve acontecer tão cedo. Falei, tá bom. Aí 9 meses depois, cara, um aviso lá no elevador, né? Ó, vai acontecer a obra, vocês têm 30 dias para sair e tudo mais. Eu falei, caraca, essa obra vai acontecer justamente quando eu tô aqui. E eu tinha 30 dias para sair, né? Naquela época eu já devia ter, sei lá, uns 60 alunos mais ou menos. Já tinha gente considerável. E aí eu arrumei um lugar às pressas aqui, perto da minha casa, no bairro onde eu estou hoje dando aula. Só que, cara, o aluguel era tipo 12 vezes maior do que eu pagava onde eu tava, entendeu? Só que eu não tinha opção, né? Eu não tinha opção. Falei, vai ter que ser Peraí, aqui peraí, mesmo. eu preciso te interromper. 12 vezes porque era barato o outro, ou 12 vezes porque isso era muito caro? Os dois. Cara, as duas coisas. As duas coisas. Era bem barato, mas aí eu passei, tipo, por um valor que na época eu não ia conseguir, a não ser que eu enchesse aquela academia de alunos, né? E, cara, aconteceu que um ano e meio eu já precisava de um espaço novo, porque o tatame era pequeno, o tatame tinha 50 metros quadrados, né? Então eu precisei muito rápido de um espaço novo. E aí foi a maior sorte que eu tive na minha vida. Literalmente a loja do lado, tá? Não é exagero não, é literalmente a loja do lado vagou. E aí eu pude me mudar para um local que em termos de tatame ali eu ia ter um tatame 3 vezes maior. Eu saí de um tatame de 55 e hoje eu estou num tatame de 150 metros quadrados, entendeu? Inclusive agora, dia 13 de agosto, eu vou completar 10 anos lá. Então, Nossa. eu vou fazer 10 anos lá, mas eu nem sempre investi em propaganda, eu nem sempre investi em tráfego, apesar de eu ser publicitário. Eu fui começar a me preocupar com isso aí, é, ali depois da pandemia, né? Quando a gente ficou fechado por 3 meses e eu perdi quase 3/4 dos meus alunos. Quando a gente voltou ali, eu não estava conseguindo nem pagar o aluguel. E aí eu falei, cara, eu vou ter que Nossa. fazer alguma coisa para atrás dessa galera. E aí eu comecei a estudar, né, sobre copy, que é a minha outra função além de professor de Krav Maga. Eu te procurei também, né, porque a gente começou a fazer um trabalho mais ou menos ao mesmo tempo ali, né, no Instagram. Você na parte do tráfego, na parte da escrita. E aí foi aí que a gente começou a trabalhar juntos aí pela primeira vez. Assim, eu acho que o ano 2020, para quem viveu essa época como professor de arte marcial, foi um ano icônico, vamos colocar assim. É, Um ano desafiador. difícil de passar. Né? Agora, do ponto de vista do marketing, né? Você falou que em 2020 para depois você começou a se preocupar com tráfego, mas você também era publicitário. Por que você resolveu procurar? Você falou, primeiro foi a necessidade, né? O pessoal pensa cenoura na frente, cenoura atrás. É, Mas, mas explica um pouquinho melhor como é que foi esse processo decisório aí. Porque todo cara, mundo meio que passa por uma coisa aqui, eu quero ver tá. como é que foi Eu para já, você. eu já tinha uma quantidade ok de alunos ali antes da pandemia. Eu já estava num nível um pouco mais confortável, vamos dizer assim. Só que, cara, eu passei a perder ali durante a pandemia 4 alunos por semana, 5 alunos por semana. A galera falando, preciso cancelar meu plano, não tenho como arcar. Porque, assim, a gente, depois de um tempo, começou a oferecer aqui, entre aspas, aulas online, né? Só que ainda assim, Uhum. cara, é uma realidade totalmente diferente de um tatame, sabe? Então, mesmo com as aulas online, muita gente perdeu o emprego, né? Falou, não consigo ter compromisso com você agora, eu não consigo. Cara, aí a gente reabriu aqui, eu tinha turma com 2 alunos, um aluno. Eu falei, cara, não posso ficar assim, eu preciso arregaçar a manga e ir atrás. E aí eu comecei a estudar um pouquinho de tudo, né, dessa área do marketing. Eu estudei um pouco sobre edição de vídeo, eu estudei um pouco sobre fotografia, eu estudei um pouco sobre o tráfego, mas eu me encontrei mesmo na parte da escrita, né? Foi onde eu me encontrei mesmo e onde eu consegui gerar mais resultado num menor intervalo de tempo. Eu escrevia alguma coisa legal, as pessoas curtiam, pessoas chegavam com o meu perfil e falei, cara, eu tô tendo um pouco esforço aqui, entendeu? Já dentro da parte de tráfego, eu estudava e aquele conteúdo não entrava dentro da minha cabeça. Falei, vou ter que terceirizar isso aí. É interessante. Eu cheguei a estudar a parte de escrita também, e eu gosto, tá?
Mas, para mim, a parte que eu mais retorno e que foi mais fácil de entrar foi a parte do trato. Mas talvez porque eu estudei física. Você estudou publicidade, então Sim. a parada é mais ou menos assim também. E beleza, aí você estudou a parte de copy, a copy começou a gerar dados, você começou a investir no tráfego. Foi lá que a gente fechou a parceria, não foi? Eu não lembro se foi em 2020 ou se foi um pouco depois. Ah, agora eu também não vou lembrar. Eu chuto que foi ali final de 2020. Né? Aí a gente começou a trabalhar juntos e eu lembro que a gente teve uma reunião que foi bem icônica, que eu cheguei para você e falei assim, você perguntou alguma coisa para mim sobre, cara, eu quero aumentar os resultados, eu quero ter aluno com o que eu não estou fazendo que eu posso fazer agora que vai ajudar. Aí eu falei, cara, você tem que produzir conteúdo. Porque na época a federação não produzia conteúdo e, pô, eu lembro da sua cara até hoje. Como é? Eu lembro, a gente estava Quanto ali no tempo foi? corredor, a gente estava ali no corredor da federação ali, quando as pessoas entram, aí à direita ali o escritóriozinho, aí à esquerda tem a recepção, a gente estava naquele corredor ali, sentado naquele sofá ali, onde tem aquele quadro do Mestre Cobb com o Ime fazendo um golpe ali. E aí você começou a encher meu saco, cara, produz conteúdo, produz conteúdo, produz conteúdo. Eu falei, cara, eu sou muito preguiçoso em relação a isso, eu não estou muito afim de produzir conteúdo, não. Aí você falou, cara, eu acho que você produziria conteúdo muito bem, e eu ouso dizer também que você leva jeito para fazer coisas no audiovisual. E aí foi aí quando eu comecei também, o Lucas está até aqui, o último recado dele aqui, ó, falou, só fera nessa live. Mano, Foi aí quando tá eu certo. procurei o Lucas, eu falei, cara, vamos juntar aqui as nossas habilidades. Eu vou escrever, tu vai gravar e vamos ver onde é que a gente vai chegar. E aí deu outra parceria também que deu super certo. Mas, sim, tudo começou ali com a sua sugestão ali. Eu lembro, cara, eu lembro. A gente tava ali naquele sofazinho ali, falei, ah, produz conteúdo, produz conteúdo. Eu falei, ah, tô com preguiça. Aí eu decidi. Aí eu decidi produzir. É verdade. O conteúdo, inclusive, que você produz, além de muito bem escrito, né? Muito bem editado pelo Lucas. Na federação, eu arrisco dizer que é um dos melhores conteúdos que a gente consegue acompanhar ali. Se não o melhor, tá? Eu não digo que é o melhor, porque eu não acompanho todos. Mestre, Mas dos que eu Mestre Cloud acompanho, chegou aí para quebrar a banca, né? ah, Mestre Cloud chegou aí aí para não dá, quebrar cara. agora. Mestre Aí Cloud não chegou. dá. O Mestre Cláudio não tem condição. Aí você está É, comparando não coisas diferentes. tem. É, não tem como comparar. Não tem como comparar. Não tem como. O Mestre Cláudio é animal demais. Agora, beleza. Aí você começou a fazer as suas campanhas. E depois que você começou a investir em tráfego, qual foi a diferença? Cara, eu deixei de vender passivamente e comecei a vender ativamente, né? Porque até então as Hum, pessoas, eu realizava a matrícula quando as pessoas chegavam até a minha academia. Só que apesar de eu estar num bom bairro aqui em Brasília, de alto poder aquisitivo, o meu ponto comercial ele é muito escondido. Eu até falei sobre isso no meu Instagram uma semana atrás, mais ou menos. Se passam 100 pessoas por aqui pela minha rua por dia, é muito mesmo. Então, eu estou num lugar muito escondido. Então, assim, depois que eu passei a investir em tráfego, as pessoas começaram a aparecer para mim, né? Então, inclusive, essa é uma das formas de prospectar, né? De você ir atrás de clientes, é anunciar e aparecer na frente dessas pessoas, né? Então, o que passou a mudar é, no lugar das pessoas chegarem até a minha academia aparecia no celular das pessoas. Oi, você já ouviu falar sobre Krav Maga? Não necessariamente assim, né? Com esse título, com essa headline, mas foi o que mudou. As pessoas começaram a chegar até mim. pô, legal. E assim, tem um ponto muito importante que a gente vê que é uma dificuldade geral, tá? Sei lá, o cara é professor de arte marcial, o cara é professor de Krav Maga, qualquer coisa assim. E aí, ele percebe que ele tem que divulgar o trabalho dele e ele lida com o tráfego, por exemplo. Putz, é um troço esquisito. É, Aí ele pensa, não, agora eu vou sentar, pelo menos eu fiz isso, né? E você, pelo visto, fez também. Eu vou sentar, eu vou estudar tráfego, eu vou estudar copy, eu vou estudar edição de vídeo, eu vou estudar marketing, eu vou estudar, sei lá, tudo, e eu vou fazer tudo e ainda vou dar boa aula. Você foi para outro caminho. Você falou, cara, já entendi que isso aqui eu não vou fazer e delegou a parte do tráfego. Eu demorei um pouquinho para poder delegar as coisas aqui, mas por que você tomou essa decisão exatamente? Explica aqui, porque tem gente que está passando por isso agora. Eu só queria por que 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 ele vivesse isso do seu ponto de por que vista. que eu tomei a decisão de delegar, você diz, né? Cara, Uhum. porque eu estava entrando num estado de obesidade mental, assim, do tanto de coisa que eu estava tentando aprender e que eu não conseguia, entendeu? E só que eu acho que, assim, quando você delega, você libera espaço na sua memória para coisas que, como eu falei, vão te dar um retorno num intervalo de tempo menor. Eu posso ter retorno estudando tráfego, mas eu vou precisar estudar isso por 30 dias, 60 dias. Ou eu posso contratar alguém que vai resolver meu problema em 3 reuniões, vai entender o que está passando e vai me gerar um resultado maior
depois dessas 3 reuniões, entendeu? Aí eu optei pelo caminho de terceirizar. No lugar de gastar meses tentando assimilar isso, optei pela delegação aí justamente para ter esse resultado em menor intervalo de tempo. Entendi. É, porque assim, com exceção das pessoas que são insistentes como eu, ou pessoas que têm uma capacidade mais analítica, sei lá, de TI, sabe? Aí, realmente, tráfego, eu sempre recomendo que delegue mesmo, porque é um troço que é uma arte, né? Olha só, a gente falou do Mestre Cláudio, ele acabou de entrar, seja bem-vindo, mas... E tem um comentário aqui que eu faço questão de ler, tá? Rodrigo Neri e Mestre Cláudio fazem os melhores conteúdos e são acessíveis aos alunos. Muito bom essa proximidade com os professores. O Rodrigo Neri sempre responde minhas dúvidas. Isso aqui é muito massa, Rodrigo. Eu sempre gostei dessa parte. Eu acho que o É único seu aluno aqui, não? Não, eu acho que o único local que eu fico na mesma prateleira que o Mestre Cláudio é no que diz respeito aí a marketing, mas no resto ele está em inúmeras prateleiras na minha frente, assim, acima de mim. Mas estar na mesma frase que ele já é motivo de muita alegria para mim. Verdade, verdade. O Mestre Cláudio é bravo demais. Inclusive, uma das coisas que eu mais saudade assim, de treinar com o Mestre Cláudio, o Mestre Cláudio, são pessoas incríveis dentro e fora do tatame. É muito massa isso. Bom, agora, beleza. Chegou na parte da delegação e aí você montou sua academia. Me diz um pouquinho do panorama que você tem hoje aí na academia. Você falou que você já está dando aula há mais de 10 anos e, enfim, dá um resumo. Aula mesmo, eu já estou dando aula já, vai Não, fazer aula agora no 14. lugar que você está, Ah, né? tá, a minha academia vai completar 10 anos. Hoje eu estou com 12 horários aqui na minha academia. Eu tenho aula de manhã, tenho aula no início da tarde, tenho aula à noite, tenho aula sexta, tenho aula sábado, eu só não dou aula aos domingos, né? Todas as minhas, todas as aulas são comigo, né? Eu penso em delegar algumas turmas mais para frente, mas eu estou responsável por todas as aulas hoje. Eu tenho uma meta aí de abrir novos horários um pouco mais para frente, abrir turmas na hora do almoço também, mas eu não consigo fazer isso mais, então eu tenho que colocar outro professor aqui. E recentemente, em fevereiro desse ano, eu abri também turmas infantis. Na verdade, uma só. Eu estou com turma infantil agora, de crianças de 6 a 9 anos. Tá? Foi um desafio grande aqui para mim. O primeiro mês foi bem conturbado, foi bem difícil. Mas hoje eu já me identifico com eles lá, eles me adoram, eu adoro eles também. Então, eu já passei da parte mais conturbada, assim, né? Que foi... A pior coisa que eu fiz, tentando resumir, foi escutar meus alunos. Quando eles souberem que eu ia abrir turma infantil, não pode falar alto, não pode isso, não pode aquilo, e não sei o quê. E aí, cara, eu fui escutar eles, a primeira semana foi uma fatalidade, eles quase destruíram a minha academia. Aí eu falei, cara, não posso ser assim não. Então, é praticamente a mesma aula que eu dou, o mesmo tom de voz eu uso com meus adultos, com as minhas crianças. É claro que o ensino ainda não é o mesmo, né? A aula é totalmente diferente, mas a energia da aula, o tom de voz, é tudo a mesma coisa. Os esporros são iguais, então não muda absolutamente nada. Que legal, cara. Assim, eu nunca tive a coragem de você ter de abrir uma turma para criança, não. O máximo que aconteceu comigo lá atrás foi que uma vez, eu acho que juntou vários alunos que são pais, né? E falaram assim: olha, abre uma turma para criança, por favor, pelo amor de Deus. E pediram. Sabe quando o aluno pede para abrir um horário? Sabe? Abre um horário de meia-noite a 1 da manhã. Sabe quando chega com esses pedidos meio assim? Pô, beleza. Aí, depois de todos eles insistirem, eu abri o horário, mandei uma mensagem para eles. Ninguém matriculou. Ainda bem. Ainda Porque bem. eu não levo jeito nenhum para dar aula para criança, cara. Nem comecei a tentar. Mas uma baita história. Mas esse Cláudio ele tá dando parabéns aqui para a live. Abraço, Cadê? mestre, abraço. Abraço para ele. Parabéns pela live, primo e Rodrigo. Obrigado, mestre. De verdade. Uma honra ter você aqui nos comentários. Muito bom. Agora, eu queria, assim, agora que você está nessa parte aí, você falou que você estudou bastante sobre copy, sobre marketing. Eu queria te dar um espaço aqui para você falar um pouquinho, porque você estudou em relação a isso, como é que você aplica isso na sua academia. Porque, vamos lá, o meu trabalho com você é muito simples, muito mais simples do que o normal, porque, de um modo geral, eu tenho, para quem entende, eu tenho uma agência que eu atendo algumas, agência de tráfego, né? Que eu atendo algumas academias ali ao redor do país. Mas um dos problemas que eu tenho é explicar para eles o que eles têm que fazer com relação ao conteúdo, com relação aos criativos, né, aos anúncios e as coisas todas. Com o Rodrigo, eu tenho muito pouco esforço relativamente para fazer isso. E eu queria
que você compartilhasse um pouquinho aqui de como é que funciona a parte da sua escrita, sua rotina, como é que você estuda isso. Tá. Porque talvez alguém aqui se identificou com você, né? Tá, o que que eu costumo falar, assim, num primeiro lugar, para alguém que tem alguma academia de arte marcial, é que geralmente as pessoas vão te procurar no Google, entendeu? Então é fundamental que você esteja lá. É fundamental que quando a pessoa te procure no Google, você esteja na primeira página, tanto na parte orgânica, quanto na parte dos anúncios, quanto na parte do Google Meu Negócio. Então eu acho que não tem é, melhor caminho para você começar do que investindo em um bom Google, tá? Falando sobre a parte de marketing, né? Marketing digital, porque a sua aula também não deixa de ser uma forma de marketing, entendeu? Então, assim, antes mesmo de você começar a ir para o Google, antes mesmo de você começar a ir para o Instagram, para qualquer outro tipo de plataforma, a sua aula tem que ser boa, o seu atendimento tem que ser bom, o seu produto tem que ser bom, porque o tráfego não vai fazer milagre, não adianta você levar muitas pessoas para lá e a sua aula ser ruim, seu atendimento ser ruim, você demora meia hora para responder a pessoa. Então, assim, o tráfego é apenas uma parte dessa engrenagem, entendeu? Onde tudo tem que estar fluindo bem, onde todas as engrenagens têm que estar rodando ali. Então, eu começaria pela minha estrutura interna, pelo meu atendimento, pela minha aula, pela minha estrutura. Depois eu iria para o Google, que foi para onde eu fui também. E aí a gente começa a falar sobre o Instagram, né? O que eu considero importante aqui no Instagram é você entender que você tem diferentes pessoas passando por aqui, né? Você tem pessoa que já está pronto para comprar de você, que ele já te conhece, ele já decidiu que ele quer fazer o Krav Maga, ele já decidiu que ele quer fazer o Krav Maga com você. Então, esse cara está pronto para receber uma oferta direta. Ele está pronto para ser recebido com uma oferta de tipo últimas vagas, ou só até amanhã, ou desconto de tal. Essa pessoa está pronta para uma oferta mais direta, sabe? Mas ao mesmo tempo que você tem uma pessoa que procura Krav Maga, você tem 100 pessoas que querem melhorar a autoestima. E essa pessoa que quer melhorar a autoestima, por exemplo, ela nem sabe que o Krav Maga existe, então, ainda, sabe? Então não adianta você chegar para uma pessoa que quer melhorar a autoestima e você falar últimas vagas da turma do Krav Maga. Essa pessoa nem te conhece. Então, para essa pessoa, você tem que falar com ela de forma diferente. Você tem que falar sobre autoestima, mas deixar o Krav Maga um pouco para depois, entendeu? Deixar o Krav Maga um pouco para depois. Você começa falando com ela, envolvendo ela numa narrativa de que às vezes a vida pode estar batendo nela de uma forma que ela não está disposta a sair na rua com a cabeça erguida, ela está um pouco mais cabisbaixa, que você tem a resposta para isso e que você já ajudou pessoas assim e que lá no final você fala sobre o Krav Maga, entendeu? A pessoa que chega para mim para fazer aula experimental, a primeira coisa que eu falo com ela é o seguinte: como é seu nome, tudo bem? Tal, na aula experimental, né? Antes da aula começar. Como é que eu posso te ajudar? O que você busca com o Krav Maga aqui? E tem pessoas que, por incrível que pareça, não estão ali porque querem aprender a se defender. Tem pessoas que estão ali porque querem fazer alguma atividade física, tem pessoas que estão ali porque querem melhorar a autoestima, tem pessoas que estão ali porque querem fazer parte de um grupo, né? E logo depois dessa resposta que ela me dá, eu posso adaptar minha aula ou não para a realidade que ela quer, entendeu? Se a pessoa, não, olha, eu busco atividade física, eu busco me movimentar, e aí eu faço um pouco de um aquecimento um pouco mais dinâmico, um aquecimento um pouco mais pegado, para ela ver que, caramba, aqui eu vou ter isso também, entendeu? Para a pessoa que quer fazer parte de um grupo, às vezes eu pego um aluno meu graduado que tem um pouco mais de desenvoltura para ajudar ela no aquecimento, para dar um pouco de orientação para ela e etc. Entendeu? Então, isso tudo eu aprendi estudando, cara, estudando marketing, lendo bons livros, entendendo um pouco sobre o processo de vendas, dedicando ali uma hora por dia para os meus alunos e também para os meus futuros alunos. Uma vez eu fiz uma consultoria com um dono de uma franquia de uma academia em Santos, tá? Que não era de Krav Maga. E ele falou para mim sobre fidelização. E ele falou assim: você fideliza o aluno nas 23 horas que ele não está na sua academia. Então, eu pego um pouco do meu tempo e eu vejo lá qual é o aluno que está sumido, manda uma mensagem para ele. Qual é o aluno que está doente, manda uma mensagem para ele. Então, tudo isso faz parte aqui do meu ecossistema, entendeu? Eu não só bombardeio as pessoas no meu Instagram com oferta de aula, com oferta daquilo, com oferta disso. Eu procuro falar um pouquinho com pessoas diferentes aqui e também dentro da minha academia. Perfeito, cara. É impressionante como o que você falou está alinhado com o conteúdo da semana que está pilotado, né? Me parece que a gente combinou. Se tivesse combinado, não ia ficar tão bom. É verdade. Muito massa, cara. Assim, para você, só para dois pontos aqui para poder pontuar.
quem se inscreveu aí na semana do Tatame Lotado, quem não se inscreveu, se inscreve, tá? O link tá na bio, clica lá, entra pro grupo e responde a pesquisa. Aquela pesquisa é fundamental porque eu vou direcionar ela para você. Mas quem responde a pesquisa, eu estou dando um bônus, uma entrega, que é exatamente isso que você falou. Eu chamo isso daí que você falou de 4 tipos de aluno, né? Mas isso aí são os níveis de consciência do Great Leads, né? Isso aí a gente É vê no isso. É. currículo. Não, a gente não inventou esse troço, né? Esse troço, a gente está dando nome novo para coisas velhas, né? Não respondo isso não. Mas é exatamente isso. Saber como se comunicar e tudo mais. E esse lance das 23 horas, que é o segundo ponto que eu queria falar aqui, eu lembro que na pandemia teve muito instrutor que perdeu, sei lá, 80% dos alunos, né? 70%, 90%. Tem um instrutor que parou de dar aula por causa disso, né? De várias artes marciais e também nossos colegas lá. Aí eu lembro que teve um que perguntou para mim, porque a gente estava retendo bastante os alunos, né? Teve um que perguntou para mim assim, pô, Carlos, o que você está fazendo, né? Porque assim, não podia dar aula. A gente não. Aula online não era a mesma coisa, né? Definitivamente não era a mesma coisa. E aí, como é que você está fazendo para poder manter os alunos, né? Aí eu falei, cara, eu liguei para todos, os alunos e ex-alunos, todos, sem exceção. Aí ele, mas eu tenho 100 alunos, não dá. Eu falei, cara, eu tenho 150 e eu liguei para todos. E na verdade eu fiz umas 300 ligações, assim, passei um mês ligando para todo mundo. E é o que é. Aí ele falou, mas eu não tenho saco para falar com faixa branca. Não importa quem é, tá? Mas quando ele me falou isso, eu entendi, velho. Então tá bom. Você precisa Então tá muito tudo certo. desse um a um. Você precisa muito desse um a um. Exato. Eu te falei, ano que vem, não, mês que vem eu tô fazendo 10 anos de academia aqui, né? E eu tô enviando um convite no um a um, não só para alunos, como também para ex-alunos. Então, pelas minhas contas, eu vou mandar convite para 390 e poucas pessoas. Eu já estou na letra E dos alunos. Aí eu vou para a letra F dos alunos, aí depois eu vou da letra A de novo para os ex-alunos. Então, cara, e assim, eu confesso que eu estava um pouco cansado, até conversei com a minha namorada e falei, estou cansado. Só que os alunos estão valorizando isso, eles se sentem parte do processo, todos eles me agradecem, muito obrigado por me considerar parte dessa história. Eu cheguei a 3 meses, você está me considerando parte da história de 10 anos, muito obrigado. Então, assim, os alunos valorizam isso, sabe? Então, é fundamental. Com toda certeza, cara. E assim, aí vem um ponto que eu gostaria de ressaltar aqui, porque eu marco território nessa hora, tá? A semana total, a semana tatame lotado, ela é para algumas pessoas. Se você é professor de Krav Maga, de artes marciais, etc., você vai ser bem-vindo. Mas ela não é para algumas pessoas. Se você é esse cara que não gosta de falar com faixa branca, por favor, vai embora. Irmão. Você não é bem-vindo aqui não, sacou? Se você é esse cara que, sei lá, virou professor em uma semana, e dá aula assim, sei lá, qualquer coisa, também não vai funcionar para você. A ideia aqui da semana está lotada é para o professor que é esforçado, que cuida do aluno, porque a gente sabe que tem muita gente que cuida do aluno sim, e ele tem lá 5, 10 alunos, ele não consegue crescer. É para esse cara, ou para o cara que tem 50, 100 alunos, 200 alunos, ele não consegue crescer por algum motivo, não entendeu as estratégias, entendeu? A semana está todo lotado, não é para o instrutor de uma semana não, tá? Se você é esse cara, amigo, já aproveita, para de seguir aí, muito obrigado, um abraço e tchau. Mas, para você que está aí esforçado, que tem esse perfil aí do Nery, cara, que, assim, de verdade, a gente tentou conversar um pouquinho antes, se a gente tivesse combinado, não sairia tão alinhado. É exatamente esse o perfil que a gente está buscando de pessoas aqui, entendeu? Não é à toa que o Nery é nosso cliente há tanto tempo, a gente está muito alinhado em valores, entende? A gente acredita em coisas similares e trabalha de uma maneira muito, muito sinérgica, entendeu? Inclusive, assim, reconhecendo publicamente, os textos que você escreveu aí, tanto de publicidade como a respeito do próprio Krav Maga, são textos em que eu me inspiro bastante, desde sempre, para poder Obrigado, fazer divulgações lá, porque o cara estudou direito esse próximo mesmo, o cara obrigado, publicitário, o cara manja dos Paranauê. obrigado, Por isso que eu chamei você aqui também e tudo mais. Né? Não é só porque é meu cliente, não. obrigado, obrigado, obrigado. Show. Aí eu queria abrir esse espaço final para você dar algumas considerações aí a respeito do, do marketing para ter o tatame lotado. Né? Então, dá as considerações finais aí para quem está te escutando e talvez queira fazer isso. E se puder, né, finalizar com um convite lá para a semana, eu vou agradecer você. Deixa eu só complementar o que o Everton acabou de falar aqui, que ele falou que o faixa preta foi um faixa branca que nunca desistiu. Hum, A gente tem considerações a respeito dessa frase, tá? A gente tem considerações
a respeito dessa frase, porque se fosse simplesmente só não desistir, qualquer um chegaria à faixa preta, entendeu? Exatamente, o Rodrigo complementou aqui, ó. Eu até postei um Reels sobre isso um mês atrás, mais ou menos, falando, será que o faixa preta é o faixa branca que nunca desistiu mesmo? Tudo bem, ele nunca desistiu, né? Ele nunca desistiu, mas será que foi só isso? Ele teve que fazer muito mais do que não desistir. Ele teve que fazer muito mais do que não desistir. Eu não sei se ele me segue, o Everton, que falou isso, mas se ele vai descer o meu feed um pouquinho lá, ele vai ver que eu fiz um Reels sobre isso, que fez até relativamente sucesso. Mas, cara, você que tá vendo esse vídeo aí, que você quer ter sucesso na sua academia, você quer ter seu tatame lotado, você tem que colocar uma coisa na sua cabeça que o aluno não vai cair do céu. Você tem que ir atrás dele. Você tem que ir atrás dele. E assim, tudo bem, a melhor forma de você começar a ir atrás dos seus alunos é ter uma boa aula, é ter uma boa estrutura, é ter uma boa oferta, é ter um bom produto, é cuidando dos que você já tem, porque não adianta você matricular 50 se 50 vão embora. Então, é cuidando dos alunos que você já tem. Mas você tem que encarar essa parte do marketing como um investimento, que é uma coisa que você vai aportar e que você vai receber, entendeu? Tem muita gente aqui no meu Instagram, eu quero ter mais de 50 alunos, eu quero ter mais de 100 alunos. Mas o que você faz? Você já está ali na primeira página do Google, você já está escrevendo criativo o suficiente por mês para ir atrás de novas pessoas? Você está pagando a plataforma para a plataforma te mostrar para as pessoas certas? Porque no orgânico, eu faço um post meu aqui no orgânico, vai chegar para o cara de São Paulo, mas o cara de São Paulo não vai comprar de mim, entendeu? Então, quando você investe em tráfego, você está pagando por um profissional, você está pagando por uma plataforma que vai te fazer com que você apareça para a pessoa certa, entendeu? Então, assim, tem que investir. Eu acho que não tem outro caminho. Você tem que investir. Como eu falei, ok, você tem que ter uma boa aula, você tem que ter tudo, uma academia legal, um tatame legal. Mas se você não investe, você vai ficar refém das pessoas que chegam, que passam pela sua rua e vão te ver lá. Sendo que você pode ter 3, 4 vezes mais alunos se você vai aparecer para as pessoas, né? Como eu te falei, se você vai prospectar. E uma das formas de prospectar é justamente aparecendo para as pessoas. E você pediu um convite, pô, não é nem convite, é uma intimação. Você que está interessado e você está intimado a participar dessa semana, a consumir o conteúdo que tem aqui. Você é uma pessoa, você, Carlos, é uma pessoa que sabe do que fala, você tem resultado, você tem background. Eu estou aqui um exemplo vivo disso. Eu estou muito perto aqui de alcançar a minha meta que eu estipulei 2 anos atrás e que finalmente eu vou alcançar, a questão de tempo, semanas, eu vou chegar lá. E eu não teria conseguido isso se eu não tivesse investido. Se eu não tivesse investido em mim, se eu não tivesse investido na minha equipe, se eu não tivesse investido e também em um profissional de tráfego como você. Pô, cara, muito obrigado pelas palavras, tá? E, de fato, o trabalho aqui é 4 mãos, né? Uma coisa ajuda a outra. Eu tô olhando aqui os comentários, tem 2 coisas muito importantes aqui. O primeiro, eu não posso deixar de comentar aqui que o mestre Cláudio, ele falou o seguinte: eu dou aula há 34 anos e ainda entro em contato com cada aluno que falta aula. Isso é verdade, cara. É assim. Então, velho, sei lá, depois dessa daí eu não tenho nem o que falar, né? E outra coisa é o seguinte, isso que você falou do faixa preta, faixa branca que não desistiu, assista um conteúdo do Nery, é exatamente isso. Também tem um conteúdo do Mestre Cláudio, que ele falou isso numa live lá em 2020, comigo. Ele falou que isso aqui não é fila do SUS. E não é só esperar que vai chegar uma hora, alguma coisa assim. E de fato, não é só não desistir, tem que treinar, tem que ir com método, e a verdade é que a maior parte não chega, né, na faixa preta. Mas que quem se esforça, quem treina, etc., acaba conseguindo. Assiste lá o conteúdo desses dois, o Nery com certeza e o do Mestre Cláudio, eles falam muito melhor do que eu falaria a respeito disso, mas é muito massa esse ponto. Uma analogia que eu consigo fazer com a parte do marketing é a mesma coisa. Se eu dissesse para você, eu até fiz não sei se eu fiz um conteúdo sobre isso, mas eu comentei sobre isso em algum lugar. Se eu dissesse para você que eu consegui minha faixa preta em uma semana, você ia confiar mais ou menos em mim. É verdade. Né? Vou só acender a luz, Você ia... tá no final da live, mas eu vou acender a luz para a galera me ver melhor. Pode acender, não tem problema. Então, a mesma coisa com relação a essa questão do marketing, da divulgação. Você tem que sentar, você tem que estudar. Não necessariamente você precisa fazer tudo, mas pode ter certeza que você não vai virar faixa preta disso em uma semana, tá? Você precisa sentar, olhar e fazer. Agora, claro, se a gente vai na direção certa, a gente chega mais rápido. Se a gente vai na direção errada, Vai demorar mais. aí a gente chega nunca. Aí não chega nunca. Mas é isso.
Nery, muito obrigado pela sua Ei, presença. Está chegando aqui ao final dessa live. Queria agradecer muito sua participação aqui, tá? De fato, o Nery é um cara que, assim, sempre se esforçou para poder entregar a melhor aula que ele pôde. Eu tive o prazer de dar uma aula na sua turma. E o mestre Cobra, ele me falou uma coisa que ficou na minha cabeça. Assim, ele falou que se você quer ser um bom professor, você tem que ter bons alunos. Então, de modo geral, o melhor jeito de você julgar um professor é pela qualidade dos alunos dele. E assim, eu falo isso para os seus alunos naquele dia, eu estou repetindo aqui publicamente, cara. Aquele dia que eu dei aula, é impressionante o nível dos alunos que você tem. Nível de educação, nível técnico, entendeu? obrigado. Dá para ver o cuidado que você e seus alunos têm com a academia. Todo mundo trata aquilo ali como um lar. E isso é uma coisa que eu valorizo muito, tá? Por isso que você está aqui na minha casa virtual, né? Chamei você aqui para essa live e queria agradecer muito sua presença, tá certo? Nada, me coloca aqui à disposição, o que você precisar aí, eu estou à sua disposição, seus clientes, seus alunos, eu estou à disposição de todo mundo, é só me mandar um direct aí que eu vou ter o maior prazer em ajudar. Show de bola. E pede mesmo que o cara ajuda, né? O Nery é sangue bom, tá certo? Valeu. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. A live vai ficar gravada aqui no Instagram. Eu espero ver vocês lá na semana, tá tendo notado, no dia 29, tá bom? Clica no link da bio, se inscreve e até lá. Valeu. Tchau, tchau.